Por certo, o tema da reencarnação na Bíblia tem sido abordado intensamente, sobretudo nas últimas décadas, por grandes estudiosos da doutrina espírita que se voltam a esse tema, demonstrando de forma inequívoca, clara, racional, toda essa temática que envolve o texto bíblico relacionado à reencarnação. No entanto, sobre esse tema, precisamos, antes de abordá-lo objetivamente, traçar algumas linhas de análise, algumas linhas metodológicas, investigativas. A primeira ideia que temos que conceber nos traz, historicamente, Kardec no Livro dos Espíritos, questão 222, quando se refere ele ao fato de que a reencarnação, a transmigração em existências sucessivas, é uma ideia trazida da época de Pitágoras. Atravessou longamente a história da humanidade e, sob várias formas, apresenta-se ela em inúmeras culturas, como os hindus, os budistas e determinadas culturas realmente milenares que trazem essa ideia. No outro vídeo falarei da concepção perfeita da reencarnação constante em Platão e em Sócrates, que é realmente um ponto muito interessante a ser destacado. Ou seja, a reencarnação não é, a bem dizer, nenhuma invenção da doutrina espírita. Ela tem acompanhado a história da humanidade e é uma ideia, isso nos ensina Kardec, é uma ideia que se atravessou tanto tempo de forma firme e, logicamente, com diversas modificações, porque as pessoas entendiam de maneira diferente, mas, por certo, um fundo de verdade elas possuíam. E a grande questão da diferença da reencarnação para a metempsicose, os espíritos, ao se comunicarem através de Kardec, rejeitaram a ideia da metempsicose. A metempsicose seria a possibilidade do ser humano renascer em corpos de animais, o que prova-se impossível devido à estrutura do perispírito, que não pode regredir a ponto de encarnar num animal irracional. Eis que não haveria sentido evolutivo. Ou seja, a doutrina da metempsicose, das mais antigas da história da humanidade, baseou-se, por certo, em mitologias que não correspondem à verdade. Portanto, primeiro ponto a ser traçado como estrutura conceitual é que a reencarnação não é uma ideia, nem sequer da época bíblica. É muito, muito anterior, milenar na história da humanidade. Primeiro ponto. Segundo, tracei pessoalmente uma estrutura metodológica para analisar essa questão da reencarnação na Bíblia. Vejamos, 5 pontos conceituais, 5 pontos ordenadores da interpretação e da hermenêutica espírita nesta questão a ser desenvolvida. Hermenêutica que procurei desenvolver em outros vídeos para mostrar o tipo de metodologia tanto gramatical quanto sistemática, histórica, teleológica e etc. Maneiras de se analisar os mesmos fenômenos pela ótica da doutrina espírita. Os 5 métodos para serem estudados nesta questão da reencarnação na Bíblia. Primeiro foco. Os antigos, os povos antigos, tanto da época em que Cristo esteve entre nós, como anteriores, fazendo uma análise simplória, eis que no momento não há necessidade de maior aprofundamento neste ponto exato, eram povos que se manifestavam com muita frequência em estruturas de parábola, em estruturas romanceadas. Eis que, se olharmos muito para trás, veremos a mitologia. A mitologia eram histórias, eram fábulas romanceadas. O povo da época, carecedor completamente de uma estrutura de tecnologia, de ciência, de desenvolvimento analítico para estudar determinados fenômenos, só tinha a seu dispor os seus sentidos. Não poderia ele saber, o povo antigo, digamos, que a Terra girava. Eis que se ele via o Sol girando, acreditava ele que o Sol é que girava. Portanto, era uma época de muitas parábolas, de muita fantasia, de muito mito. E é, portanto,
a estrutura romanceada que caracteriza inúmeras passagens bíblicas, para não referirmos-nos ao texto como um todo. Não pode ser interpretado o texto bíblico ao pé da letra, sob pena de certamente se cometer equívoco. É necessário entendermos que a serpente não falou. Existe aí uma parábola, uma história indicativa, de maneira que a mensagem da parábola, e essa é a razão do uso da parábola, a razão histórica, é que, ficando a mensagem clara na parábola, pode ser a mensagem adaptada a novos conhecimentos de povos mais modernos. Porque se fosse o ensino dado na época do Cristo, na época bíblica, da confecção da Bíblia, se fosse dado o ensino de forma clara e inequívoca, gramaticalmente falando, ao pé da letra, ele seria desatualizado pelas inovações modernas e pelo conhecimento moderno da ciência. Mas a sabedoria do Cristo fez com que, de algum modo, a estrutura bíblica fosse construída em parábolas, em imagens, em impressões, em mensagens romanceadas e idealizadas, para que a mensagem ficasse e a mensagem pudesse ser aplicada a culturas modernas, a estruturas modernas. Pegamos o ensino do Cristo e aplicamos a povos de todas as partes da Terra, em todas as épocas da humanidade, porque a mensagem ficou, é a ideia que ficou, e não a letra que mata, e sim o espírito que vivifica e que entende aquela interpretação. Portanto, a interpretação bíblica não pode ser ao pé da letra. Não pode ser. Começa o primeiro pressuposto. Interpretá-lo ao pé da letra já é um equívoco de nascença. Segundo ponto que temos que entender é que nessa questão de parábola necessária para que a doutrina espírita, para que a doutrina cristã, pudesse encarar século após século e chegar aos nossos tempos atuais, podendo ser vivida e podendo ser aplicada, essa necessidade de parábola, infelizmente, não havia outro jeito, favoreceu as interpretações equivocadas, as traduções adulteradas, e ao longo dos 20 séculos últimos, vemos uma série de corrupções no texto bíblico, de adulterações e de falsas interpretações teológicas. Entendemos que a interpretação, portanto, deve considerar uma certa pequena, que seja, relatividade das traduções e das interpretações, que tem que ser, por certo, amoldadas à realidade compreensível. O terceiro ponto de foco interpretativo, importantíssimo, é que no Consolador prometido pelo Cristo, o Paracleto, que o Cristo enviaria em João capítulo 15, versículo 26, muito bem diz o Cristo que nós não tínhamos capacidade de compreender determinadas verdades, cujas verdades seriam trazidas posteriormente. A questão é o seguinte: o que realmente relevante poderia ter o Cristo que não pudesse colocar na época em que ele veio e que precisasse ser colocado posteriormente? É a reencarnação. Mas por quê? Porque da mesma forma que o Cristo precisava trazer um conhecimento para um povo muito simples e muito rude ainda, ele também, nessa passagem em João capítulo 15, versículo 26, nos mostra que da mesma maneira que ele não podia dizer tudo, ao mesmo tempo ele também poderia deixar as sementes para uma compreensão posterior destes ensinamentos. Há uma passagem específica em que o Cristo em especial, ele se refere ao fato de não poder falar ainda das coisas dos céus, eis que ainda as coisas da terra não estavam sendo compreendidas. É um ponto, num dos versículos, que posteriormente localizarei, onde o Cristo se refere a esse ponto claro, que ele não poderia dizer todas as coisas dos céus, porque ainda não estavam em tempo maduro de serem reveladas aos homens. Portanto, como já deixei em outro vídeo claro a respeito do Consolador prometido pelo Cristo, um vídeo mais detalhado a esse ponto, realmente
havia algo que não poderia ser trabalhado com maior profundidade na época, que é a ideia e o conceito amplo da reencarnação. Porque quando vemos uma doutrina espírita atual trabalhando a reencarnação em todas as suas minúcias, com os livros de André Luiz, com os livros de Emmanuel, além naturalmente da codificação de Kardec, no aprofundamento das existências sucessivas, das implicações em vidas posteriores, a vida é uma só, encarnações posteriores, melhor dizendo, quando vemos toda essa miscelânea, toda essa combinação de causa e efeito, percebemos que Kardec trouxe a ideia desenvolvida da reencarnação, onde os exemplos e as histórias, os conceitos foram trabalhados posteriormente pelos apóstolos do Espiritismo, como Divaldo Franco, Francisco Cândido Xavier, Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama e etc. Mas entendemos que esse conceito é tão amplo que, obviamente, a sabedoria do Cristo não poderia colocar o carro na frente dos bois, não poderia trazer naquela época uma noção completa de reencarnação para que houvesse uma confusão entre a lei de Moisés, a lei de Talião, a lei do Cristo que vinha interpretar a lei de Moisés, tanto que ele dizia, não vim destruir a lei, porque a lei de Talião, ainda que fragmentada, é aplicada pela espiritualidade e não por nós. A nós cabe o perdão aos inimigos. O Cristo dizia, perdoai vossos inimigos, mas ele também dizia que quem fizesse perecer pela espada também pereceria pela espada. Ou seja, esta causa e efeito seria aplicada pela espiritualidade e não por nós. A nós cabia o perdão aos inimigos. Ou seja, estava preocupado Cristo em trazer ensinamentos basilares, assim como posteriormente, no século XIX, quando Kardec trouxe os conhecimentos basilares da doutrina espírita, não poderia ele desenvolver mais profundamente determinados pontos. Da mesma forma, o Cristo, sem querer fazer comparação entre um e outro, eis que o Cristo é o governador da Terra, é diferente, mas entendamos um ponto fundamental. A grande verdade é que o Cristo não poderia trazer conhecimentos que o povo não estivesse apto ainda para compreendê-los. Precisava ele trazer conhecimentos introdutórios, primeiro iniciais. E é por isso que o Consolador que o Cristo promete enviar posteriormente iria trazer mais detidamente um ponto que não tinha sido trabalhado a fundo, a reencarnação. Porque, convenhamos, um ponto é incontestável. Qual o sentido do Cristo dizer que não pôde falar toda a verdade? De dizer que iria enviar um paracleto, um consolador posteriormente, para repetir textualmente o texto bíblico? Tudo que está escrito na Bíblia? Para repetir como um papagaio? É claro que não. É claro que não. É claro que ele deveria obrigatoriamente trazer algo novo, trabalhar algo novo que já tinha sido deixado em semente. Essa é a ideia principal. Essa é a ideia principal. Repetir o que tinha sido dito não é viável, não é lógico. Esse é o ponto principal, entre os grandes pontos. Um quarto ângulo de metodologia para analisarmos essa questão da reencarnação na Bíblia, um quarto ponto de metodologia é analisarmos que a doutrina espírita não tem cara. Essa é uma questão que descobri analisando a fundo. Não é uma doutrina que chama atenção para determinado tipo de templo, para determinado tipo de roupa, para determinado tipo de culto, de credo, de sacerdócio, para determinado tipo de amuleto, determinado tipo de roupa indumentária. Não tem ele uma cara específica, não tem ele a cara de Chico Xavier, não tem ele a cara de Allan Kardec, pois Allan Kardec não inventou o espiritismo, ele o recebeu dos espíritos, os espíritos é que inventaram o espiritismo, não foi Kardec. Portanto, o espiritismo não tem, a doutrina espírita, uma cor, um tipo de templo, um tipo de altar, não tem uma estrutura de reza, não tem rezas decoradas, então não tem ele uma identidade morfológica, uma identidade de paramento, uma identidade de fantasia,
de dogma. Não tem ele essa característica, porque ele se debruça nos fatos, na análise dos fatos e na implicação para a nossa existência de uma postura ética, uma postura moral, da caridade. Se preocupa ele com a renovação do indivíduo para caminhar no sentido ascensional. Portanto, não tem ele uma pretensão de interpretar a Bíblia segundo a doutrina espírita. Na verdade, essa ideia de interpretar os textos bíblicos pela ótica da doutrina espírita é uma necessidade apenas doutrinária, apenas metodológica, mas não é real, porque quando a doutrina espírita analisa os textos bíblicos, não está trazendo, puxando a brasa para a sua sardinha, não está trazendo estes ensinamentos para o seu ângulo pessoal de visão, está apenas mostrando os fatos, o que os fatos dizem, o que os fatos significam. Não é a interpretação tendenciosa, é a interpretação dos fatos. A grandeza da doutrina espírita está em não trazer as coisas para o seu jeito, está em interpretar os fatos como eles são, o significado do que eles realmente são. Porque como a doutrina espírita não tem essa cara, não tem essa cor, não tem essa roupa, não quer trazer ela as coisas para interpretar do seu jeito, pois ela não tem um jeito, ela é apenas uma forma de metodologia experimental, analítica, de forma a trazer o ensinamento dos espíritos sobre o que acontece de fato, o que existe de fato, o que acontece de fato, o que está escrito na Bíblia de fato, o que acontece após o desencarne de fato, o que sentimos no plano espiritual de fato, o que vemos, o que percebemos de fato, é o fato cru, o fato puro, o fato objetivo. E é isso que a doutrina espírita pretende. Pretende uma interpretação não tendenciosa, pretende uma interpretação dos fatos, analisa e interpreta os fatos. E o quinto ângulo de análise para abordarmos essa questão é exatamente este, desenvolvido de uma outra maneira, que a doutrina espírita se compromete com a verdade, com a razão, com os fatos. Ela realiza um exame com metodologia, um exame objetivo, analítico, investigativo, sistemático, racional, coerente, analisa os fatos naquilo que eles têm de real. Este é o ponto que realmente nos mostra que a interpretação da doutrina espírita é uma interpretação que promete sempre uma transformação na medida em que evolua o conhecimento do ser humano, na medida em que ele possa analisar mais, em que ele possa analisar melhor, porque esse caminho de evolução é o que traz a doutrina espírita. A doutrina espírita trazendo um aspecto da filosofia, eis que a doutrina espírita é ao mesmo tempo filosofia, ciência e religião, mas trazendo uma ideia que vem da filosofia. O que é a filosofia? Não é a resposta. A filosofia é o método de análise, é o método de investigação, é o estudo dos métodos de investigação da verdade, dos fenômenos e dos fatos. Essa é a filosofia. Portanto, a filosofia espírita é, baseado nos ensinos espirituais, entender os fatos, interpretar os fatos no que eles são, e não em dogmas e ideias sectárias. Eis que quando se fala em dogma da reencarnação, a reencarnação não é um dogma, porque ela pode ser contestada, mas ela torna-se um fato provado, comprovado por inúmeras experiências de estudiosos não espíritas, como Ian Stevenson, como Vilayanu Ramachandran e outros especialistas que, sem serem espíritas, chegaram à verdade da reencarnação por análises factuais, de experiências, de pacientes e etc, etc. Portanto, a questão da análise, método de análise que adotaremos agora será este. Baseio-me no livro fantástico Fé e Razão, de Rossano Sobrinho, onde destaca ele para a nossa praticidade os pontos bíblicos centrais em que se fala da reencarnação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Destaca ele que a palavra reencarnação, na verdade, foi criada um pouco antes de Kardec, nos Estados Unidos, reincarnation, exatamente na primeira metade do século XIX. Eis que a ideia da reencarnação vinha com outras palavras.
Na Bíblia, encontramos a reencarnação nas expressões ressurreição e nascer de novo. Destacadamente, essas expressões que nos mostram a ideia da reencarnação. Porque o importante da reencarnação não é o nome que ela adota, mas a ideia que ela traz. A análise é a seguinte. O primeiro ponto que encontramos vem no Êxodo, capítulo 20, versículo 5, quando está escrito: visito a iniquidade dos pais nos filhos na terceira e quarta geração. Após as primeiras gerações, naturalmente, aqueles que haviam cometido erros já tinham reencarnado. Portanto, visitar a iniquidade dos pais nos filhos procederia da reencarnação daqueles mesmos espíritos que estavam vindo novamente. Isso se corrobora exatamente pela parte de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, onde diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre estes. Ou seja, a pena fica na pessoa do pecador. Para não haver uma contradição com o texto anterior de Êxodo, que dizia que os pecados dos pais, os erros, as iniquidades dos pais eram verificadas nas gerações, nas terceiras e quartas gerações dos filhos, para que não houvesse uma possibilidade do pecado de um passar para o outro, senão haveria contradição com a outra passagem, onde diz que o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Para não haver contradição no texto bíblico, é preciso que se entenda que a iniquidade que seria passada do pai para o filho seria porque o pai e a terceira ou quarta geração do filho seriam, nesse caso, o mesmo espírito, que traria aquela iniquidade como causa e efeito. É uma prova de que não pode haver contradição nesse ponto no texto bíblico. A interpretação leva a esse entendimento. Posteriormente, em Jó, capítulo 8, versículos 8 e 9, diz o seguinte: pergunta às gerações passadas e examina as memórias de nossos pais, pois somos de ontem e o ignoramos. Somos de ontem e o ignoramos é exatamente o entendimento claro de que vivemos anteriormente. Somos de ontem e não lembramos, o esquecimento das encarnações anteriores. Se sofremos hoje, devemos buscar o motivo em encarnações passadas. É um ponto central. É um ponto central claramente expresso aqui. Posteriormente, em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz: antes que te formasses no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta. Naturalmente, essa passagem é clara demais para indicar que antes do ventre materno houve uma vida, e certamente a forma como está expressa aqui é a forma de vivência, pois o profeta que compreende as coisas do mundo, também ele prova no mundo as suas experiências. Está bem claro, muito claro. O espírito não foi criado no ato da concepção para animar o corpo do profeta. Ele já existia anteriormente. É uma forma clara de se entender a passagem. Posteriormente, em Ezequiel, capítulo 37, versículos 12 a 14, diz claramente: sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir vossas sepulturas e vos fizer sair delas. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei em vossa própria terra. Os espíritos retornarão à vida para receber o que lhes é próprio. A ideia de que o retorno seria nos mesmos corpos que foram sepultados atendia, por certo, à ignorância daqueles povos que não tinham ainda a capacidade de compreender a ideia da reencarnação. Como expliquei há pouco, a ideia da reencarnação criaria realmente uma confusão na cabeça daqueles espíritos que ainda precisavam compreender a noção do perdão. Então, quando se fala: sabereis que eu sou o Senhor quando abrir vossas sepulturas e vos fizer sair delas, é o renascimento na carne. Mas o renascimento da carne, conforme nos coloca Kardec muito claramente,
não pode atender a um preceito científico, pois nós sabemos muito bem que a desintegração do corpo material pela decomposição cadavérica faz com que as moléculas daquele corpo, as partículas daquele corpo, sejam reintegradas à Terra, recomponham a estrutura da Terra e sejam reaproveitadas posteriormente em estruturas materiais, em plantas e etc. Ou seja, volta o corpo à natureza, é absorvido pela natureza. Então, portanto, quando vemos essa imagem que traduz a reencarnação, mas colocada em forma de ressurreição da carne, a ressurreição da carne é a carne que volta, mas a carne não pode voltar na matéria putrefata. Não podemos ser mais lunáticos. Se abrimos uma sepultura e vemos uma caveira, a carne ali foi devorada pelos vermes, absorvida pela natureza. Não há possibilidade de uma ressurreição da carne nesse sentido. E nem mesmo no final dos tempos, eis que não haveria lógica. Não haveria lógica em todo esse tempo de espera, absolutamente incoerente e fantasioso, que mais tarde demonstraremos. Posteriormente, em Malaquias, capítulo 4, inciso 5, vemos muito claro: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus, em seguida, 11:14, passagem emblemática que diz: se puderdes suportar e compreender, ele mesmo, João Batista, é Elias que deveria vir. Em Mateus 17, 12 e 13, diz: mas eu vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram-lhe tudo o que quiseram. Então compreenderam os discípulos que era de João Batista que o Cristo lhes falava. Aqui nos traz Rossano, sobrinho, uma explicação interessante. As três passagens acima indicam duas coisas. Primeira, a volta do profeta Elias profetizada por Malaquias. A volta. Segundo ponto, isso foi por volta de 450 anos antes de Cristo. Segundo ponto, Jesus afirma que João Batista, filho de Zacarias e Isabel, era Elias. Pela reencarnação, compreendemos que o mesmo Espírito veio à Terra como Elias e depois reencarnou como João Batista. Nesse ponto, me leva direto ao ponto onde em Mateus 11:14 vemos um ponto interessante. Perdão, em 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus... Desde os dias de João Batista até agora, os dias de João Batista, que viveu no tempo do Cristo, os dias de João Batista até agora, como se pode falar dos dias até agora, se corresponde à época, à mesma época? É porque João Batista aqui era referência a Elias quando estava encarnado, quando João Batista estava encarnado como Elias. Esse ponto é fundamental. Se quiserdes aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Em 11:15, nos traz claramente a ideia inequívoca e perfeitamente coerente da reencarnação de Elias na pessoa de João Batista. Compreendemos em seguida, em Mateus, capítulo 26, versículo 52, todos que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. O Cristo, quando disse isso, quando colocou essa passagem em Mateus 26, 52, me reporto diretamente a Mateus 26, 52, na tradução fantástica, maravilhosa de Haroldo Dutra Dias, que interpreta do original grego. Diz ele claramente: então Jesus lhe disse, retorna a tua espada para o lugar dela, pois todos os que tomam a espada morrem pela espada. Ou pensas que não posso chamar meu pai e ele não colocaria a meu dispor agora mais de 12 legiões de anjos? A questão interessante a ser colocada
nesse ponto é que Jesus não se equivocou. Muitas pessoas que fizeram perecer pela espada tiveram mortes naturais. Como a pessoa poderia perecer pela espada? Vejam, no reino de Deus, no reino dos céus, na espiritualidade ou no que queiram, não havia espada material. Quem perecer pela espada perecerá. Ou seja, quem tiver uma conduta receberá a sua conduta como aprendizado. Mas isso não pode ser feito de maneira diferente. Se na terra eu faço alguém perecer pela espada, como posso eu perecer por uma espada que não existe na matéria, no plano espiritual? Tenho que perecer encarnado. Da mesma maneira que eu faço, deve ser feito comigo para que eu aprenda, mas é na terra, é da mesma forma. O Cristo disse, quem fizer perecer desta maneira, por esta maneira também perecerá. Então é a mesma coisa, não pode ser no plano espiritual. É outro ponto a ser colocado com muita clareza. Prossegue então a análise. Em Lucas, capítulo 11, versículos 50 e 51, coloca: desta geração será requerido o sangue de todos os profetas. Os espíritos que estavam reencarnados no tempo de Jesus só poderiam ser os mesmos que em épocas passadas haviam também derramado o sangue dos profetas, pois, como já vimos, os filhos não pagam pelo pecado dos pais. Ou seja, entendemos com clareza que não poderiam eles simplesmente pagarem esses pecados, vamos assim dizer, se não fossem os mesmos que estavam reencarnando. É outra noção clara. E em seguida, em João capítulo 3, incisos 3 a 8, há um ponto muito interessante, onde Cristo fala de maneira inequívoca. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar uma segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Responde-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Renascer da água e do Espírito indica justamente o processo pelo qual o Espírito é imortal, nos diz Rossano Sobrinho. O vento que sopra onde quer e ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, é a reencarnação no novo corpo carnal, onde nós não nos lembramos. Pois a água sempre simbolizou o elemento material, a carne. O corpo humano é composto basicamente de água, nos traz. Na época do Cristo, havia o conceito de que o mundo havia nascido da água. A água era o símbolo da matéria. E quando vemos quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos reduzir a ideia. Não nascer da água, Espírito. O que é nascido da carne, o que é nascido do Espírito. Ele coloca uma analogia entre água e carne. Ele coloca renascer da água como renascer da carne. Renascer da carne é a reencarnação. Renascer da carne. Mas a carne não pode, veja bem, não pode ser ressuscitada da matéria podre do sepulcro. Renascer é nascer de novo na carne. Não é recompor os destroços apodrecidos. Renascer. Nascer. E não recompor os destroços. Porque a ideia, se fosse verdadeira, a ideia da volta à carne, aquela mesma carne que está no sepulcro, não seria renascer. Seria recompor. Seria reorganizar a matéria apodrecida e desorganizada pela decomposição cadavérica. Mas renascer é dizer: isto está morto, vamos renascer. Renascer a partir de outra coisa. Esta é a ideia da reencarnação. Renascer em outro corpo, porque aquele materialmente já é impossível, pois está morto. E entendemos, continuando o raciocínio realmente fantástico,
Em João capítulo 5, versículos 28, todos os que estão no túmulo ouvirão a sua voz e sairão, os que fizerem o bem para a ressurreição da vida, os que fizerem o mal para a ressurreição do juízo. Aqui nos explica Russano, todos os mortos reencarnarão, os que praticam o bem renascerão para uma vida mais feliz, os que praticam o mal para o juízo, ou seja, para resgatarem o mal praticado por meio do sofrimento. A questão do juízo, após a morte vem o juízo, como se costuma dizer, é que de fato, terminando uma existência carnal, há no plano espiritual uma reorganização dos fatos, uma análise, é um juízo, vejamos, mais dilatado daquilo que o espírito fez quando encarnado. Quando desencarnamos, realizamos realmente um juízo mais amplo, porque temos um ângulo de análise mais amplo, temos um ângulo de visão mais dilatado. Podemos analisar a nossa vida encarnada de um ângulo mais aprofundado, ver onde erramos, ver o que acertamos, programar de que maneira vamos ter uma encarnação posterior para suprir aqueles equívocos, para corrigir. Então, morrer uma vez é o corpo. De fato, o corpo só vai morrer uma vez. Só vai morrer uma vez. E entendemos aqui que o Cristo não poderia se contradizer. Portanto, morrer uma vez, como ficaria o Lázaro, que morreu e voltou? Eis que, no caso dele, houve, como se costuma dizer frequentemente, uma catalepsia, aparente estado de morte. Mas o entendimento, pelo menos na época, não poderia ser contraditório. Se consideravam que ele morreu e voltou, não poderia o homem morrer uma vez só. Então, já haveria uma contradição nesse sentido. Portanto, o entendimento é que, de fato, morrer o corpo uma vez, em seguida o juízo, é uma recapitulação. É como a empresa que fecha para balanço. É para analisar o que aconteceu e para programar as novas diretrizes posteriores. Tem um ponto em que se coloca, por que João Batista negou ser Elias? Temos que entender que, como esquecemos, não somente pela humildade necessária de um profeta, como era Elias, mas não somente Elias e João Batista no caso, mas temos que entender que a questão da reencarnação, criar um esquecimento, gerar o esquecimento, fez com que, por certo, Elias, reencarnado em João Batista, negasse essa condição. Traz Kardec, no capítulo 4, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o seguinte: desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista vivia ainda naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, o Elias, que deve vir. Ora, João não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias, ou seja, desde os tempos de João Batista, na época em que estava como Elias. Portanto, o fato de Elias ter negado ser, João Batista ter negado ser Elias é porque ele realmente não lembrava. O esquecimento atendia a uma necessidade em sua encarnação. E o entendimento que temos quando se fala aos homens é ordenado morrer uma só vez, palavras do apóstolo Paulo, a versão de Rossano Sobrinho nos indica, analisando com critério o texto de Paulo em Epístola aos Hebreus capítulo 9, acreditamos que nenhuma referência há à reencarnação do Espírito. Dentro de uma comparação, o apóstolo apenas afirma que o Cristo morreu, sacrificou-se uma só vez, uma única vez, diferente de um sacerdote que todo ano entra no Santo dos Santos, um espaço especial do templo, para oferecer um sacrifício de sangue. Paulo apenas explica que o sacrifício do Cristo dispensa os sacrifícios de animais que eram realizados pelo povo hebreu. Para isso ele afirma que, como os homens, os corpos humanos, morrem uma só vez, Cristo também morreu uma única vez, nesta ideia. Mas sabemos que o Espírito é imortal e prossegue vivendo em múltiplas reencarnações em vários corpos humanos que realmente só podem morrer uma única vez. Portanto, a questão bíblica que analisamos a partir dos textos
do Novo e do Velho Testamento nos mostram que uma interpretação mais ampla, feita pela doutrina espírita, nos indica que realmente a reencarnação era colocada como semente, foi colocada como semente pelo Cristo para que pudesse ser ensinada posteriormente, para que posteriormente pudesse o Espiritismo mostrar de maneira mais ampla esse ensinamento. E temos um aspecto muito interessante destacado na pergunta 1010 do Livro dos Espíritos, onde Kardec indaga as entidades venerandas. O dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos Espíritos? Diretamente ao texto bíblico. Os Espíritos respondem: como quererias que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, estas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. Levam, por isso, à incredulidade. Dá-lhes uma interpretação lógica e os que chamais de livres pensadores as admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão de que refletem. Porque, não vos enganeis, esses livres pensadores, o que mais pedem e desejam é crer. Têm como os outros, ou talvez mais do que os outros, a sede do futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. A doutrina da pluralidade das existências é concetânea com a justiça de Deus. Só ela explica o que sem ela é inexplicável. Como havíeis de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião? Kardec em seguida indaga: assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria igreja ensina a doutrina da reencarnação? Os espíritos respondem: é evidente. Demais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que dentro em pouco se compreenderão nesse sentido. Dentro em pouco, porém, no período posterior à codificação, décadas posteriores. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto mesmo das Escrituras Sagradas. Os espíritos, portanto, não vêm subverter a religião, como alguns o pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada, eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Eis porque, daqui a algum tempo, muito maior será do que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. Palavras de São Luís. Kardec, em seguida, com sua visão e sua interpretação de raríssima inteligência, nos coloca: efetivamente, diz ele, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição, segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento. As coisas, porém, não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos, o oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos, de tal sorte que uma mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Falamos unicamente dos corpos humanos, sem ter em conta os dos animais. Que o indivíduo tem talvez em seu corpo moléculas que já pertenceram a homens das primitivas idades do mundo. Que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis dos alimentos provém possivelmente do corpo de tal outro indivíduo que conhecestes, e assim por diante, existindo em quantidade definida a matéria e sendo indefinidas as suas combinações, como poderia cada um daqueles corpos reconstituir-se com os mesmos elementos? Há aí uma impossibilidade material. Racionalmente, pois, não se pode admitir a ressurreição da carne senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. E então, nada mais há que aberre da razão, que esteja em contradição com os dados da ciência. Prossegue Kardec: é exato que, segundo o dogma,
essa ressurreição só no fim dos tempos se dará, ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Mas nesse quadro do julgamento final, não haverá uma grande e bela imagem a ocultar sob o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis, em presença das quais deixará de haver céticos, desde que lhe seja restituída a verdadeira significação? Dignem-se de meditar a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sorte que lhes cabe, por efeito das diferentes provas que lhe cumpre sofrer, e verão que, exceção feita da simultaneidade, o juízo que as condena ou absolve não é uma ficção, como pensam os incrédulos. Notemos mais que aquela teoria é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto que, segundo a doutrina do juízo final, a Terra passa a ser o único mundo habitado. Quando compreendemos a doutrina espírita, quando passamos a encarar pela lógica coerente da doutrina espírita, percebemos que a reencarnação, sendo a doutrina da ressurreição da carne impossível, é exatamente a doutrina trazida pela Bíblia e trazida pelos ensinos, que na verdade não poderiam ser mais claros. E o entendimento que fica perfeito a respeito de todos esses ditos e todas essas palavras até agora é o ensinamento de que, da mesma forma que o Cristo teve de guardar ensinamentos que não estavam adequados à época em que viveu, da mesma forma esses ensinamentos podiam ser trazidos pela doutrina espírita, pela época em que veio. E certamente não poderiam ser rigorosamente os mesmos da doutrina cristã, mas a completude, portanto, a pormenorização dos conceitos embrionários da reencarnação trazidos pelo Cristo, como nascer de novo. A expressão nascer de novo não podia ser tomado no sentido de renascer emocionalmente ou psicologicamente. Eis que a Bíblia é dotada frequentemente de imagens poderosas, imagens que às vezes se mostram concretas. Nascer de novo, portanto, não seria a pessoa nascer ela mesma de novo, seria assim, nascer em outro corpo. Portanto, a relatividade está aí, e não na relatividade de imaginar a pessoa psicologicamente nascer de novo. Eis que, no fundo, as pessoas renascem de várias maneiras, psicológica, física, mas a expressão que queria dizer na Bíblia era essa, a expressão de nascer de novo na carne. O que é nascido da carne é da carne, o que é do espírito é do espírito. Mas a conjugação de carne e espírito queria mostrar que essa dualidade no texto bíblico nos mostrava claramente, quando fala em renascer da carne e do espírito, da água e do espírito, que é da carne, do espírito é do espírito, é que a reencarnação é um fenômeno que o Espiritismo nos ensina, que se manifesta com aspecto dúplice. E é por isso que falava o Cristo, carne, carne, espírito, espírito. Porque da mesma maneira que é o mesmo espírito que renasce para uma experiência terrena, que ressurge numa experiência terrena, é a carne que renasce, é a carne que vem novamente num novo corpo. Então, essa duplicidade do espírito que permanece, mas o corpo que é outro, se explica de maneira clara na reencarnação, e o texto bíblico passa a fazer sentido. As pessoas dirão, mas como entender que eu já fui outras pessoas? Como me entender na personalidade de fulano, de beltrano, de cicrano? Como imaginar que eu já fui outras pessoas? A vida é uma só. Somos sempre os mesmos atores interpretando papéis diferentes, encarnações diferentes, que atendem a uma necessidade evolutiva diferente. A cada encarnação, e é por isso que reencarnamos tantas vezes, a cada reencarnação temos uma nova incumbência, temos um novo aprendizado, temos uma nova missão, temos novas pessoas a aprender e construir com novas experiências, temos novas situações de débitos a saldar,
temos aprendizados novos, temos ciências a desenvolver, conhecimentos a desenvolver, que não podem coabitar com outros conhecimentos. Eis que determinadas profissões mostram-se às vezes antagônicas a outras. É necessário que o instinto artístico às vezes adormeça para o instinto científico atingir o apogeu ou um degrau mais evoluído numa encarnação. Portanto, reencarnamos para poder desenvolver tudo. E esse tudo precisa vir de maneira paulatina. E é por isso que esquecemos, e é por isso também que é preciso renascer da carne, é preciso que o corpo venha novamente, mas que o espírito, dessa maneira, renasça junto no sentido de uma nova experiência evolutiva. Esse é o ponto a ser frisado de maneira bem clássica. Portanto, a interpretação que foge do pressuposto espírita, como colocamos, esbarra num pequeno óbice. O fato de que o espiritismo não se compromete a trazer as coisas para o seu jeito, segundo a sua ideia, mas apenas interpretar os fatos na realidade em que eles se apresentam. A reencarnação se mostra tantas vezes através de estudiosos não espíritas e de experiências com pessoas que relembram de encarnações passadas, como já falei em outro momento, experiências com a encefalografia mostraram que os lobos ativados no momento de uma regressão de memória não são os da criatividade, ou seja, não está o espírito de fato criando, está ele lembrando. A parte do cérebro ativada é a parte da memória no momento da terapia de regressão a vidas passadas. Portanto, o espírito não está cientificamente criando, está lembrando. Portanto, todas essas experiências que nos mostram a veracidade da lei natural da reencarnação, precisamos interpretar os fatos de maneira metodológica, sistemática, analítica, investigativa, objetiva, buscando a verdade, a razão, a coerência. E esse compromisso com a verdade que a doutrina espírita traz sobre os fatos que se passam no plano espiritual, a ciência do plano espiritual, a metodologia analítica e sistêmica e sistemática do plano espiritual, que é a doutrina espírita, as outras doutrinas não possuem essa característica. Não tem elas um comprometimento, senão com o dogma, senão interpretar pelos princípios dogmáticos, pelos princípios clericais, pelos princípios de seitas e de credos seculares que vêm de épocas em que não existia essa metodologia. Não existia um determinado santo, se não me engano, São Tomás de Aquino ou Santo Agostinho, um dos dois, questionado por seus discípulos sobre questões de reencarnação, sobre questões de céu e inferno. O céu, afinal de contas, é um lugar circunscrito, perguntava ele, ou é um estado de consciência? A segunda é a alternativa correta, mas quando perguntava isso a Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino, um dos dois, a resposta foi a seguinte: inferno é o lugar para onde vão pessoas curiosas como você, que não aceitam os preceitos bíblicos que estão claros e fim de papo. O que se contesta através do conhecimento metodológico da doutrina espírita é a crença cega, é a fé cega. A fé do espírita, a fé da doutrina espírita é a fé da razão, é a fé que se submete à razão e à coerência e que enfrenta a razão em todos os momentos, de maneira vitoriosa. E se houver algo errado, ela se modifica, ela tem a humildade de crescer e de se desenvolver. Portanto, a análise feita pela ótica do dogma, pela ótica da fé cega, pela ótica clerical, do sectarismo, nos leva a equívocos, nos leva a situações de templos religiosos caríssimos, com mármores e etc., onde pessoas passam fome e passam necessidade. E vemos, por outro lado, os espíritas se centrarem não em fazer dos outros espíritas, mas em sim fazerem a caridade. Fazerem a caridade. O próprio Chico Xavier não se arvorava em guru, em sacerdote, em guia de ninguém. Ele tinha sua missão, mas ele procurava fazer a caridade. Doar os direitos dos livros para a manutenção de obras de caridade, para a difusão da doutrina espírita, para que as pessoas se libertassem de seus problemas. Portanto, a ótica pela razão nos tira desses problemas, nos tira dessa visão que não pode ser uma visão correta, como a visão sectária, como
como a visão dogmática, fechada, a visão centrada na letra morta do texto bíblico, como esta visão pode ser correta? A doutrina espírita, portanto, como deixei claro e faço questão de deixar mais uma vez, não traz as coisas para o seu jeito, traz as coisas pela ótica da razão, sistemática, analítica, observatória e observadora. Essa é a ótica que nos indica que na Bíblia já havia o conhecimento embrionário deixado pelo Cristo, porque o Cristo perfeito como ele era, não deixaria de colocar alguns pontos que fossem futuramente desenvolvidos a respeito da reencarnação. Como diz ele a Nicodemos: vós que sois mestre e juiz em terras, não sabeis dessas verdades? Como não podeis saber? Quando Nicodemos indaga, como pode o homem voltar para o ventre de sua mãe? Ou seja, quando Nicodemos coloca isto, era claro que a ideia do Cristo naquele momento não era nascer de novo, senão de outra forma, senão a reencarnação. Porque a dúvida de Nicodemos foi essa. Ele não sabia, porque ele ainda não tinha condições de ter esse ensinamento, conforme estou colocando. Era um ensinamento que ainda não tinha condições de ser totalmente elucidado. Mas veja, Nicodemos não teve dúvida, Nicodemos não perguntou a Cristo como podemos nascer de novo, ter uma nova visão do mundo. Ele perguntou como pode o homem voltar para o ventre de sua mãe, porque essa era a ideia que ele entendeu e essa era a ideia que o Cristo naquele momento quis lhe transmitir. É preciso nascer de novo. Talvez ele tenha colocado outras palavras naquele momento. Eis que a Bíblia é uma reconstrução. Talvez ele tenha dito muito claramente outras palavras, mas não teve dúvida Nicodemos de que a ideia que ele queria trazer era de nascer de novo voltando ao ventre de sua mãe. Ou seja, não era nascer de novo como uma inovação psicológica e uma nova visão de mundo. Era nascer de novo realmente em carne, nascer de novo, reencarnar. Pois aquele que está sempre reencarnando está nascendo de novo. É uma ideia que atende à interpretação semântica e que se mostra muito coerente com a Bíblia e com a doutrina espírita. A doutrina espírita, portanto, não vem desmentir a Bíblia, vem interpretá-la sob um ângulo que desmascara os hipócritas, desmascara os interesseiros, desmascara aqueles que têm o olho voltado para o vil metal e traça uma interpretação mais consentânea, mais lógica, demonstrando que se Nicodemos não se equivocou sobre o que queria dizer o Cristo quando perguntou sobre o nascer de novo, não podemos nós agora interpretar o nascer de novo como o nascer de uma nova consciência psicológica, uma nova visão da vida. Não corresponde à realidade. E o nosso compromisso é com a verdade, com os fatos. Esse é o compromisso da doutrina espírita. Possamos então ler esses textos por um ângulo mais inteligente e mais racional. Essa é a ideia que gostaria de deixar hoje para todos nós. Agradeço imensamente a atenção. Fiquem na paz de Deus. Que Deus os ilumine a todos. Muito obrigado. Um abraço.